Bom dia, aqui é Alain Magalhães, instrutor de estudos. Vim aqui dar uma dica hoje sobre leitura. Leitura e a utilização do índice. Muito bem, algumas pessoas têm o ótimo hábito, né, e o hábito correto, que é o que eu professo aqui, de estudar pelo livro. Muito bem, o grande problema é que a maioria das pessoas que estuda pelo livro, de olho no edital e de olho nos pontos que caem mais, principalmente para quem estuda para concurso, os pontos que caem mais, acabam utilizando o livro de forma inapropriada. Eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Se eu estou estudando determinada matéria, por exemplo, direito administrativo, e tem uma prova para fazer, porque eu estou estudando para a prova, tem uma prova para fazer, fico de olho, vejo quais são as matérias que são recorrentes. Ou alguém me diz e fala assim: Alain, atos administrativos caem direto. Eu falo: opa, atos administrativos, o que eu faço? Pego meu livro novo, vou no índice e uso o índice como menu. Atos administrativos, beleza. E vou lá e pulo todos os capítulos que eu tenho anteriormente e vou ler direto atos administrativos. Qual é o problema? O problema é que você não vai levar o contexto suficiente para poder compreender atos administrativos de forma completa. Se você não sabe o que é administração pública, se você não sabe nem o que é o direito administrativo, não sabe os princípios, nem os expressos, nem os implícitos, nem os reconhecidos, não sabe sobre poderes, deveres, você não sabe nem o que é administração pública, como é que você quer saber o que é ato administrativo? Compreendeu? Então, a grande dica é a seguinte: não utilize, você está fazendo isso, utilizando o livro como menu, para com isso. Você tem que usar o livro, e o autor é muito legal, porque ele sabe que o livro é como se fosse um território inexplorado. Se é um território inexplorado, eu não posso deixar você, leitor, estudante, desamparado. O que eu vou fazer? Te dou um mapa. O índice é um mapa. E o mapa visto da seguinte forma. Primeiro, o autor chega e fala assim: poxa, eu não vou deixar o cara desamparado. Dá uma olhada aqui pelos pontos pelos quais eu vou passar para poder explicar tal assunto. E é muito engraçado, porque eu costumo fazer uma comparação muito simples, muito clara, com quando a gente é convidado para uma festa de aniversário no endereço que a gente não conhece, tem a mínima ideia de onde seja. A primeira coisa que a gente faz, até por um senso de memória reptiliana, de sobrevivência, é a gente perguntar: peraí, me fala como é que eu chego lá, me diga quais são os pontos de referência. E depois que eu sei quais são os pontos de referência, seja anotado, seja porque eu memorizei, conforme eu vou passando pelos pontos, eu vou tendo uma certa tranquilidade com relação ao caminho, porque eu sei que eu estou no caminho certo e já esperando um próximo caminho. Quando a gente fala no índice como mapa, ele te dá os pontos que ele vai abordar para ele poder explicar determinado instituto ou determinado assunto. Se você entrar no texto querendo ser surpreendido, porque você não conhece o assunto, não conhece a matéria, não conhece o livro. Se você está entrando no texto querendo ser surpreendido, você vai ter um grande problema de compreensão da extensão toda do assunto. Se eu começo a perceber: não, primeiro ele dá o conceito, o conceito legal, o conceito é legal. Depois ele faz uma classificaçãozinha, ele localiza isso no ordenamento. Opa, legal, estou me ajeitando. Então isso aqui, tá. E aí você vai seguindo. Então, a primeira coisa que você deve fazer para começar uma leitura de domínio, vá ao índice, direto. E não utilize como menu, utilize como mapa. Por quê? Quando você vai direto no assunto, utilizando o índice como menu, você tem um grande problema, que é a falta de contexto, como eu já disse. E eu vou dar um grande exemplo, que é o grande exemplo que eu dou aqui sempre nas minhas sessões. Digamos que você seja ateu e nem saiba quem foi JC. Beleza? Não sabe quem foi Jesus Cristo. Ótimo. Eu chego para você e falo assim: fulano, você é um Judas. Qual vai ser a reação dele? Nenhuma. Judas, mas tá bom. Agora, se eu disser a mesma frase, igualzinha, para uma pessoa que tem conhecimento da vida de Jesus Cristo e quem foi Judas, quando fala assim: você é um Judas, ele vai entender que eu estou chamando ele de traidor. É a mesma frase. Qual é a diferença de compreensão? Uma pessoa não tem o contexto para poder entender a frase e a outra tem o contexto para entender a frase. Então, se o ponto que você busca é o ponto que está no capítulo 4, cuidado, porque você vai ter que saber o capítulo 1 e levar tudo para ler o 2, levar o 1 e o 2 para ler o 3 e finalmente levar os 3 primeiros capítulos
para o quarto, para você poder entender com completude. Beleza? Então, na hora de ler o livro, não use o índice como menu, use como mapa, que ele vai te ajudar muito, você vai se orientar. Se orienta. Bom dia e bons estudos.